Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje é quarta-feira, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Caminhando pelas Escrituras. Hoje nós vamos continuar a leitura, quarta-feira, Antigo Testamento Gênesis, e vamos aqui para a segunda parte do capítulo 24 de Gênesis, que vai do versículo 15 ao versículo 51, que diz assim: Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: Assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregando-lhe os camelos, e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu luz a um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família, e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que saí para tirar água, a quem eu disser: Dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro. Desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: Peço-te que me deis de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: De quem és filha? E ela respondeu: Filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos.
e prostrando-me adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Então, responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, tudo que o servo de Abraão propôs diante de Deus, deu certo. A moça retirando água com seu cântaro, ele pedindo água e ela cedendo, e ela ainda também ofertando água aos seus camelos. Foi o que o servo de Abraão havia tratado em oração com o Senhor, e o Senhor, logo depois da sua oração, o Senhor cumpriu. Observe, meus irmãos, no versículo 15, o que diz: considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão. Ou seja, Rebeca, ela era parente do irmão de Abraão. Assim, então, o servo de Abraão, diante do propósito de Abraão, seu senhor, e diante da sua oração diante de Deus, ele então encontrou a mulher que Deus havia separado para casar-se com Isaac. Notem, meus irmãos, que mais no futuro nós veremos que Labão, irmão de Rebeca, era um homem interesseiro. Era um homem que se preocupava apenas com a materialidade, apenas com os bens materiais. E você pode perceber que aqui no texto, assim que Labão vê na pulseira, no pulso de Rebeca, uma pulseira, e vê outras coisas nas mãos de Rebeca, representando riqueza, representando grandes valores, ele então imediatamente vai à porta de casa e diz para o servo de Abraão: está fazendo o que aí fora, rapaz? Entra, vamos te preparar aqui uma boa refeição. Mas o servo de Abraão, em que pese certamente estar com fome, ele então decide dizer para Betuel, pai de Rebeca, e Labão, irmão de Rebeca, tudo o que sucedeu com ele, desde o acordo da aliança que ele fez com o seu senhor Abraão, até a escolha de Rebeca para ser essa esposa de Isaac. Veja, meu irmão e minha irmã, como Deus, ele trabalha em toda a trama, como Deus trabalha em toda a história, como Deus proporciona, segundo um santo desejo de Abraão, que não queria que seu filho casasse com mulheres da terra onde ele habitava, dos cananeus, e queria que essa mulher fosse uma mulher da sua parentela, uma pessoa que fosse da sua família. Seria um bom partido para Isaac. O seu servo coloca em oração diante do Senhor essa escolha, Deus providencia esta jovem, e então ele conhece sua família, e no final de tudo, lá no versículo 51, a sua família então autoriza Rebeca a ir com este homem, porque eles também entenderam que tudo estava debaixo da graça, da soberania e da providência de Deus. Evidente que dentro todo esse contexto, havia tanto em Labão quanto em Betuel um certo interesse pela riqueza de Abraão, que, repito, no futuro nós vamos ver isso bem de perto, quando Labão estiver fazendo algumas coisas contra um determinado personagem bíblico. Mas isso fica para uma outra história, para uma outra ocasião, mas para o futuro. É isso, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.